Pena que minha amiga desfez amizade comigo, eu iria perguntar isso a ela. Ela me bloqueou e não podemos mais trocar ideia. Então, se ela ver esse vídeo, por acaso, assim, estiver navegando no YouTube e aparecer aí, eu gostaria de perguntar a ela se a criminalização da homofobia não passou, por que o regime de cotas passou? Então, a gente estava a debater, né, por semanas, antes de ela me bloquear, né, por questões ideológicas, preconceituosas, enfim, eu não vou entrar no mérito. Mas, enfim, ela achava que eu realmente era nazista, que eu realmente... Como se o nazismo fosse uma coisa terrível. Claro, tirando o lado do Holocausto, que foi terrível, o que sobra do nazismo, que é 80%, uma coisa muito produtiva. Então, essa minha amiga me bloqueou porque, segundo ela, combatia o nazismo, né, que ela viajou por toda a Europa. Minha amiga, eu nunca saí de casa, sofri para São Paulo, que é aqui de junto. E acredito eu, com a pouca experiência como andarilho, estou mais certo que a colega, que já rodou por toda a Europa, tomou champanhe francês e vinho do Porto, bem como um cafezinho francês e um chá inglês, de que eu tomando meu café brasileiro, estou mais certo que a colega. Então, o debate entre nerds acadêmicos resultou na ruptura da amizade, da parte dela, porque se dependesse de mim, a gente continuaria debatendo. Então, ela viu que não iria ter concordância, que ela defende de forma ferrenha políticas públicas, e eu, para mim, acabaria com todas, até não restar nenhuma. Apesar dos pensamentos antagônicos e debates complexos e atemporais, a gente, infelizmente, rompeu com a amizade tão bonita que a gente construiu. Mas estou aberto ao debate se ela quiser continuar com a nossa amizade. Eu mando esse vídeo, é um presente para ela em nome da nossa eterna amizade. Porque para mim continua a nossa amizade. Então ela disse que as políticas públicas no Brasil são deficientes, mas que ela acreditava, ela jurava acreditar nas políticas públicas. Interessante. Por que que eu, se dependesse de mim, acabaria com todas as políticas públicas do Brasil? Que não ajuda e ainda escraviza, aprisiona, impede o progresso, o desenvolvimento intelectual, moral, civil. Deixa a pessoa com a mente apequenada, necessitando daquela política pública, e não enxerga, torna a pessoa cega, não enxerga o horizonte de possibilidades que ela possui. Então, por isso, eu
Sou totalmente contra, de forma irremediável. Sou contra toda e qualquer política pública. Eu não ligo para sentimentalismos. Ah, mas o Brasil tem muita gente pobre. Amigo, quem precisa das políticas públicas não recebe elas. Então por que eu vou ter pena de quem não precisa e depende disso? Quem realmente precisa das políticas públicas nesse país não recebe. Não tem a chance, a mínima chance. Damos o nome a isso de fascismo e eu jamais vou defender os fascistas. Em prol de uma democracia utópica, você mata zilhões de pessoas. Isso não é saudável psicologicamente. Por causa de pessoas medíocres e preguiçosas, matamos pessoas que não têm como trabalhar porque o mercado não deixa, a política não permite, as hierarquias não permitem. E a falta do conhecimento também não permite a ascensão dessas pessoas que elas sim precisariam das políticas públicas. Então foi um debate ferrenho durante semanas, construindo um bom argumento para debater. Então, até que veio a notícia do bloqueio, que eu não entendi por quê. A gente não chegou a trocar ofensas, mas eu acho que devido a um nervosismo por parte da amiga, rompeu a amizade. E acabamos com esse debate tão bonito que a gente tem, eu mostrando que não era necessário políticas públicas. Porque as políticas públicas no Brasil funcionam como um celeiro de preguiçosos que votam em um partido X. E acabam miseráveis. Então, justamente, defendendo a ideologia partidária do PT, os próprios eleitores do PT são burros, ignorantes, e não vê que eu estava defendendo a ideologia partidária. Através do desenvolvimento social e do combate à miséria, que era o principal argumento de Lula para a ascensão ao poder como presidente da República. Então a pessoa relutou, quer dizer, ela faz parte do feminismo, que é um movimento atrelado ao PT, ao socialismo, e ela relutou contra a própria ideologia, cara. Não, eu não aceito isso, as políticas públicas são necessárias. Tá bom, velho. Então agora você é ultraconservadora. Porque liberal com certeza não é. Porque se houvesse um liberalismo econômico, haveria uma disputa igualitária de necessidade de receber aquela renda. E vocês veriam, por comparação, quem realmente precisaria daquela renda. Será que aquelas pessoas que têm o cartão mereciam aquilo? Já que de lei para um é lei para todos, a gente levar um liberalismo
Essas questões de escolha de quem merece e quem não merece em pé de igualdade. Então, a colega viajada viajou na maionese e detonou tudo que acredita, né? De forma, não sei nem de que forma foi. A coisa foi tão feia que eu não consigo entender até hoje. Que bosta foi aquela que aconteceu? A mulher viajada, estudante de advocacia, que fazia monografias, dissertações e outras coisas mais. Dizer um absurdo daquele. Eu defendo políticas públicas, é mesmo? Tá bom, por que você defende políticas públicas? Diga alguém que recebeu as políticas públicas e não precisava e progrediu. Porque aqui se faz e aqui também paga. Se você toma aquilo que você não precisa, você um dia tem que devolver. Então, justamente me guiando pelo correto, né? Seguindo o ditado popular, Deus dá com a mão e tira com a outra. Caso você não seja um felizardo para aquela situação, haja vista os ministros, os deputados, os senadores que estão para sair aí, e acharam que iam meter a mão no dinheiro do povo e ia ficar por isso mesmo, né? Então, a corrupção que ela estava defendendo, e não a ideologia de combate à corrupção do governo que ela estava defendendo. E o PT que veio com essa da Lava Jato. Então, joguei verde para colher maduro e colhi quase podre. Eu não entendi bem o que foi que aconteceu. Não dá para dizer um conceito sobre o que aconteceu naquela hora. Porque acho que nem os acadêmicos vão entender, cara. Mas enfim, uma cidadã que paga impostos abusivos defendendo a corrupção. Hã? Como é isso? Não dá, velho. Sinceramente, não dá para entender. Enquanto os liberais do mundo inteiro estão clamando para diminuir impostos, a menina defendendo impostos, roubalheira de banqueiros, de fazendeiros, de empresários. E ela saiu retada comigo porque eu não fiquei de comum acordo com ela. E com a santíssima loucura, saca? Que ela queria que eu confirmasse. Não dá, velho. Eu tomo meu remédio, gente. Tá ligado? Não dá, eu não saí fora da casinha.
Então, como é que eu posso viajar aos Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa inteira, a Holanda, a França, a Alemanha e falar uma merda dessa? Enquanto a luta do mundo inteiro é pela diminuição da carga tributária. Como é que eu vou defender com a cara de pau o aumento ou a preservação das taxas abusivas das cargas tributárias? Não dá. Tanto não dá que eu mostrei um exemplo tão simples sobre essa questão que é inconcebível defender uma carga tributária elevada a fim de repor aos cofres públicos da União o que nos foi tirado. Quer dizer, nós brasileiros somos culpados porque nos roubaram e temos que devolver o roubo que os outros roubaram? Então mostrei o exemplo da questão de por que a reforma trabalhista vai ser engavetada para culpar o Brasil de ter participado indiretamente pela falta de conhecimento desse tumulto da corrupção. Então vai se criar uma tributação exagerada sobre grandes fortunas, o que vai haver grandes demissões. Ao invés de proteger os direitos trabalhistas, acabando com a tributação sobre grande fortuna e devolvendo os direitos trabalhistas que a lei da reforma trabalhista do PT tirou. Falei já isso aqui no canal. Então, eu como estudante de economia, já provei por A mais B que não dá para defender políticas públicas. A maioria decidiu pela tributação das grandes fortunas. Só que a maioria não entende que se você tributar com uma alta taxa de juros as grandes fortunas, você tem demissões em massa. De 1.000 para cima, cara. 1.000 pessoas para cima sendo demitidas. Isso não é política pública, é esquizofrenia. E o que chamamos de política pública, na verdade, é assistencialismo. Então você virar para uma pessoa dizer que o Estado está garantindo um prato de comida para ela, que é obrigação por lei, está lá no artigo 5º da Constituição Federal de 88. É uma obrigação do Estado garantir de alguma forma de a pessoa se alimentar, ter uma moradia e ter renda em uma casa própria. Essas 4 coisas tão básicas e necessárias ao ser humano, ter uma moradia, ter renda, ter comida e ter segurança, são direitos básicos, sem os quais não há como haver progresso e não há como haver direitos humanos. O mínimo de qualidade de vida é necessário, o mínimo.
Aí ela disse uma coisa certíssima. Eu gostei quando ela voltou atrás e disse: nesse projeto há muitas falhas, claro. Muitas, não, todas as falhas. Muitas falhas é muito pouco. Há todas as falhas. Não sei o que não é falho naquele projeto de política pública. Veja o Fome Zero que o PT inventou na era do Lula. Política pública. Acho que durou uma semana, se muito. Todo o projeto errado. Desde a armazenagem, passando pela colheita dos alimentos. Não tinha feito uma reforma agrária. Não tinha feito bulhufas. Questão de logística. Questão de armazenagem, de transporte. De qualidade da alimentação que seria distribuída. E eu acho que com uma semana o projeto faliu. Com uma semana. O que durou, 2 anos do governo do Lula, sendo planejado, foi destruído em uma semana. Porque não tinha alguns erros. Tudo era erro. Então o SUS, por exemplo. Da onde vem a renda do SUS? Ninguém sabe. É tirado de lugares que Deus o livre e guarde. Ninguém sabe de onde vem tirada essa verba. As reformas, você vê a desorganização, o erro já começa na estratégia de obtenção desses recursos. Então, como é que são alguns erros? Tudo é errado, cara. O erro principal começa na obtenção desses recursos. Tira daqui, tira dali. Você tira da segurança pública. Você tira da saúde pública. Você tira da questão do Bolsa Família. Você tira da questão do Minha Casa Minha Vida. Você vai remanejando as verbas, fazendo um que eles chamam de orçamento, sei lá, remendado, emendado, amalucado. Que já começa o erro aí, cara. Como você pode tirar de um setor que vai faltar nesse setor para suprir a necessidade de enganar a sociedade? Para pagar altas taxas de juros à banqueira, não sei o que a dívida tem que ser paga. Os investidores dão o dinheiro, dão a grana, mas querem um retorno. Aí você tira de um lugar para botar no outro, aí tira do outro para cobrir aquele segundo que você botou. Aí vai criando um bocado de falhas no sistema. Porque você vai colocando verbas para cá e para lá, para cá e para lá, para lá e para cá, para lá e acolá. Você tira do IPTU, você tira do IPVA, você tira dos Correios, você tira da saúde pública, você tira da escola pública, a verba que deveria ser para poder melhorar o ensino público, pagar bem aos professores. Esse zigue-zague de verbas, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, já é o primeiro erro, e o erro mais importante de todos. Então, como políticas públicas pode dar certo no Brasil? Se já começa errado na obtenção do financiamento dessa política pública.
Seria fácil você fazer um filho e colocar o seu vizinho, saca? Para financiar o crescimento do seu filho. É mais ou menos isso. Tipo, você faz um filho com a mulher, você não tem dinheiro e sua mulher também não tem dinheiro, é culpa do vizinho, tá ligado? Ele tem que dar dinheiro para tapar seu buraco. Tipo, nada a ver, cara. O dinheiro da educação deveria ser para a educação, o dinheiro da segurança pública e da saúde pública e, enfim, do ensino público deveria ser para cada setor. Mas não, você vai relocando os dinheiros para lá, para cá, para tapar aqui, tapar ali, tapar cá. E vai criando pequenos buracos e criando problemas numerosos em cada setor da sociedade. Problemas esses que quase nunca são reparados. Então, como é que alguém quer que eu acredite em política pública? Se tira dinheiro de onde não deveria tirar. É o primeiro erro das políticas públicas. E talvez o erro mais importante. Então o governo enche o povo de políticas públicas, mas não dá educação, segurança, qualidade de vida, não dá emprego garantido. Dá esperança somente. Esperança não alimenta ninguém. Vá no banco que você está devendo e pague com esperança para você ver. Eu trouxe aqui uma tonelada de esperança na minha cabeça. O senhor aceita? O governo me prometeu que, sei lá para quando, 2059, teria um aumento no Bolsa Família. Em 2079 teria casas mais baratas na Minha Casa Minha Vida. Em 2050 teria saúde pública de qualidade. Em 2080 você já não existe nem mais. Terá saúde pública de qualidade, enfim. Então a colega ficou nervosa e abandonou o debate porque eu não debato com pessoas que preferem o lado emotivo da questão. Ah, é necessário políticas públicas. Isso é óbvio. Para aquelas pessoas que não terão acesso ao que você pode ter acesso. Mas está preguiçoso e quer viver de renda. Por causa das promessas do governo. Então, por isso eu sou de forma contundente contra as políticas públicas. Porque as pessoas discutem com emoção e não com a razão. O que eu mais vejo em nosso país são pessoas acreditando em mentiras. Né? O que eu mais vejo. Então o Lula prometeu fazer um poço artesanal. Que maravilha. Né? Que maravilha.
Essa política pública é excelente. Que maravilha. Se fosse em lugares que já tivessem um conhecimento avançado, o neguinho dava era tiro em Lula, cara. Tá ligado? Com essas promessas de poço artesanal, dava era um tiro nele. Porque lá fora os caras criam a sua própria casa, eles fabricam, compram as madeiras, constroem sua própria casa, eles constroem o próprio poço artesanal. Isso quando tem poço artesanal, porque a maioria das casas já tem a rede hidráulica, já tem rede de esgoto. Pouquíssimas casas que querem viver ainda na era medieval que tem poços artesanais e tal. Então Lula lá levaria era tiro, cara. Ah, eu prometo fazer um poço artesanal. Rapaz, mano. O bicho ia pegar, velho. Sai daqui, desgraça. Ninguém quer seu poço artesanal, não, velho. Ah, eu vou botar vocês no avião. Meu amigo, se você não calar a boca, a gente derruba o avião que você vai, mano. Vá logo pro avião, vá.